Você sabia que é possível gerar uma renda passiva todos os meses sem precisar comprar um imóvel? Hoje eu vou te mostrar, num passo a passo, como os fundos imobiliários podem transformar as suas finanças e, o melhor de tudo, trazer a sua tão sonhada liberdade financeira. Meu nome é Gustavo Augusto, eu sou criador do canal Legado Econômico e você está no meu espaço onde nós conversamos sobre liberdade financeira e dinheiro. E se você quer se aprofundar mais nesse tema, eu te convido a conhecer o meu curso, onde eu vou te pegar na mão em um passo a passo para que você consiga planejar a sua tão sonhada liberdade financeira. O link você encontra na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Vamos começar resumindo o que são fundos imobiliários. Fundos imobiliários são investimentos coletivos. Eles são uma forma de você investir em imóveis sem que você precise necessariamente comprar um imóvel físico. E como é que funcionam os fundos imobiliários? Imagina que um grupo de pessoas eles se reúnem e colocam dinheiro para investir em imóveis ou títulos imobiliários. Esse dinheiro captado ele vai servir para comprar imóveis. E uma vez que esses imóveis eles geram lucros através da compra e da venda ou através de aluguéis, o fundo imobiliário ele repassa para os seus cotistas. Então, quando nós estamos falando de fundos imobiliários, você precisa entender que são duas grandes categorias. A primeira são os fundos de tijolos, ou seja, são os imóveis físicos, e o segundo são os fundos de papéis, ou seja, os fundos de recebíveis. E uma coisa que eu adoro muito nos fundos imobiliários e que eu sempre gosto de falar aqui nos meus vídeos é a comparação entre você ser cotista de um fundo imobiliário ou você comprar um imóvel físico. Existem várias formas para você comparar esse tipo de investimento e uma vez que você compare, você vai começar a perceber que você ter cotas de fundos imobiliários ela é muito mais vantajosa do que você ir lá e investir em um imóvel físico. Bom, primeiramente, para você pensar em comprar um imóvel físico, você teria que ter muito capital. Vamos imaginar aí que você fosse comprar um apartamento aqui na minha cidade, onde eu moro, que é no Guarujá, você não encontraria nada por menos de 200 mil reais. Ou seja, você precisaria de um capital muito grande para você ir lá e comprar um imóvel, para depois você achar uma pessoa para alugar, para daí sim você conseguir aí ganhar os seus rendimentos. Bom, quando nós estamos falando de fundos imobiliários, nós estamos falando de grandes empreendimentos. E você pode, com um único investimento de R$ 10, participar dos rendimentos desses fundos imobiliários, porque existem diversos fundos imobiliários com cota 10, ou seja, por menos de R$ 10 você já consegue entrar no mercado e comprar uma cota e no mês seguinte já ganhar aí um rendimento. E outra coisa que é muito importante é a questão da liquidez, ou seja, quando você tem um imóvel físico, ele é muito difícil de você vender, é burocrático e por isso demora muito tempo para realizar uma venda, caso você queira. E também para fazer uma compra, caso você queira também. Mas quando nós estamos falando de fundo imobiliário, a liquidez ela é muito grande. Você pode entrar no mercado, comprar e vender. Obviamente, se você tiver alocado em um fundo imobiliário que tenha liquidez, e a grande maioria dos fundos imobiliários hoje na B3 tem liquidez, você compra e vende muito facilmente. E o terceiro ponto, quando nós comparamos, que para mim é o mais importante, é a questão da isenção do imposto de renda. Quando você é cotista de um fundo imobiliário, tudo que você ganha de rendimento, você não precisa pagar imposto de renda. Já quando você tem um imóvel físico e você aluga ele, você precisa pagar o imposto de renda. Então, só aqui você já tem uma vantagem competitiva muito grande quando nós comparamos esses dois investimentos. E agora eu queria explicar para você quais são os motivos que me fazem investir em fundos imobiliários. Então, o meu primeiro motivo é o poder ter uma renda previsível e mensal. Ou seja, quando eu invisto em fundo imobiliário, eu não estou pensando na valorização da cota que eu estou comprando. É óbvio que se tiver uma valorização, e eu vou procurar por ativos que possam ter a valorização, mas o meu principal objetivo quando eu compro isso é na renda passiva que esse investimento ele me traz todos os meses. Ou seja, eu quero acumular uma quantidade de cotas desses fundos imobiliários que vão me gerar dinheiro suficiente para eu conseguir a minha liberdade financeira. O segundo motivo é a diversificação. Quando eu estou investindo em grandes fundos imobiliários, quando eu vou fazer uma análise da carteira desse fundo imobiliário, eu não estou comprando um único imóvel. Geralmente, nos grandes fundos, quando você compra uma cota, você está comprando a cota de vários imóveis, como por exemplo, de shoppings ou lajes corporativas. Bom, em um dos fundos que eu fiz uma análise, eu tinha mais de 20 shoppings somente em um único fundo. E um outro que eu também gosto, eu tenho mais de 10 prédios corporativos. Ou seja, eu estou diversificado. E a diversificação ela me ajuda bastante a mitigar os meus riscos. Ou seja, se eu tenho um imóvel físico e o meu inquilino ele para de me pagar, o que vai acabar acontecendo com a minha renda? Eu vou acabar perdendo. Mas se eu sou sócio desses fundos imobiliários, se um deixar de pagar, eu vou ter uma perda? Sim, eu vou ter uma perda, mas a minha perda ela não será de 100%, ela será uma perda mínima
comparada ao que eu poderia perder caso eu tivesse com um único inquilino. O terceiro motivo é a liquidez, que já falamos no início do vídeo. Eu consigo comprar e vender sempre que eu quiser. E o quarto motivo, que eu acho muito importante deixar claro para você, é a questão da isenção do imposto de renda. Porque isso vai nos trazer muito mais dinheiro para a gente poder engordar aí o nosso patrimônio. Então agora vamos falar sobre a renda mensal que os fundos imobiliários eles trazem garantido mês após mês para os seus cotistas. Bom, eu tenho na minha carteira pessoal 19 fundos imobiliários. E desses 19 fundos imobiliários que eu tenho, eu nunca deixei de receber dividendo mensalmente. Isso, para mim, é muito importante porque os meus aportes, mês após mês, eles acabam sendo sempre maiores em função dos rendimentos que eu estou ganhando. Então, na minha estratégia de investimentos, que ela é previdenciária, ter fundos imobiliários é extremamente importante porque mês após mês eu consigo fazer aportes maiores, ou seja, eu coloco um dinheiro do meu próprio bolso e eu reinvisto tudo que eu ganhei de dividendos. Isso vai fazer com que eu me aposente muito mais rápido do que qualquer pessoa que não tem essa estratégia. E no final das contas, o que eu vou querer com isso? Eu vou querer que os rendimentos desses fundos imobiliários que eu tenho, eles sejam tão altos que eu não precise nem cogitar a ideia de me aposentar pelo INSS. Aliás, se você acredita no INSS, eu recomendo que você assista um vídeo que eu vou deixar aqui recomendado nos cards, porque esse sistema do governo, ele irá quebrar. Eu não digo que você não irá receber uma aposentadoria, mas com certeza a quantidade de dinheiro que você irá receber, ela não será suficiente para você poder sobreviver. Ou seja, quando você estiver lá velhinho e que você não puder mais trabalhar, você vai estar precisando de um terceiro para você poder sobreviver. Então preste muita atenção nisso. Comece a montar a sua carteira previdenciária a partir de hoje. Isso é uma dica que eu posso deixar aqui para você. Gustavo, estou começando a entender e eu acredito que os fundos imobiliários possam fazer sentido para mim. Então, como eu devo analisar se um fundo imobiliário ele serve para mim ou não? Bom, primeiramente você precisa se conhecer como investidor. Você precisa saber que fundo imobiliário ele está inserido na categoria de renda variável, ou seja, esse fundo imobiliário ele pode variar para cima ou ele pode variar para baixo. O que eu quero dizer com isso, ao final das contas? Você pode ganhar dinheiro e você pode perder dinheiro. Mas eu acredito que a longo prazo, escolhendo bons frutos, você sempre vai ganhar. Inclusive, no momento em que gravo esse vídeo, nós podemos perceber que os fundos imobiliários eles estão caindo vertiginosamente. Mas eu estou preocupado com isso? Não, eu não estou preocupado com isso, porque quando eu abro a minha carteira e eu vejo que os fundos imobiliários eles estão caindo e se você for comparar somente na desvalorização da cota, eu estaria perdendo dinheiro. Mas quando eu pego todo o dinheiro que eu já recebi e eu reinvesti ele, você consegue perceber facilmente que eu não estou perdendo dinheiro, e sim eu estou ganhando. Então você precisa ficar muito esperto com isso. Então o meu primeiro ponto que eu faço para avaliação é a gestão. Eu preciso saber quem são as pessoas que estão fazendo a gestão dos ativos. Ou seja, é muito importante você conhecer a gestora, quem é a empresa por trás que toma conta dessa gestão, o quanto que eles cobram de taxa de administração, porque tudo isso faz com que você possa ganhar ou perder dinheiro. Então, o primeiro ponto que eu sempre avalio antes de comprar uma cota é a gestão do ativo. Então, a primeira coisa que eu sempre faço é quem é a gestora do fundo imobiliário que eu estou me tornando sócio. O segundo ponto que eu dou muita importância é para ver os rendimentos passados, ou seja, eu quero saber o quanto que aquele fundo imobiliário ele trouxe de rendimento para os seus cotistas. Eu não estou preocupado com a valorização da cota nesse momento. Eu estou preocupado em saber se o fundo imobiliário ele pagou com constância os seus dividendos. O terceiro ponto é entender a diversificação daquele fundo imobiliário. Eu não entro em fundo imobiliário, por exemplo, que é monoativo. O monoativo é aquele fundo imobiliário que tem um único empreendimento, por exemplo. Eu gosto de fundos imobiliários que eles estão diversificados, tem muitos imóveis ou tem muitos títulos de dívida. Eu procuro por fundos imobiliários que têm diferentes imóveis dentro da sua carteira. Isso me traz mais tranquilidade, porque se um imóvel der algum tipo de problema ou a gente tiver algum inquilino que deixe de pagar, eu tenho outros imóveis que continuarão colocando dinheiro no meu bolso. Então, o quarto ponto que eu analiso é a vacância, ou seja, eu quero saber de um shopping quantas lojas não estão alugadas. Entender a vacância é você simplesmente saber se você vai ter receita ou não. E por último, saber qual que é a inadimplência desse imóvel e também quem são os locatários. Então, fazendo toda essa análise, você consegue encontrar bons fundos imobiliários e se tornar sócios para você ganhar renda passiva todos os meses. Então vamos falar de um assunto extremamente importante agora, que é o reinvestimento dos dividendos. Bom,
Eu vejo que muitas pessoas acabam cometendo o erro de gastar os seus dividendos quando eles recebem. Então, Gustavo, o que você está falando para mim? Que eu estou acumulando dinheiro para eu nunca gastar? Não, não é isso. Existirá o momento certo onde você poderá viver apenas dos seus dividendos. E quando será o momento certo? O momento certo é só você que sabe. O momento certo é quando você identificar que os seus dividendos já conseguem pagar as suas contas e você consegue retroalimentar a sua carteira de investimento. Então, para facilitar isso para você, eu divido em duas fases. A primeira fase é a fase da acumulação. Quando você está acumulando ativo, você precisa reinvestir 100% dos seus dividendos. Vai chegar a fase do desfrute, que é quando você pode começar a pensar em gastar alguma coisa. Sendo que o reinvestimento mínimo na fase do desfrute é equivalente à inflação. Mas, se você quiser ser um pouco mais conservador, assim como eu sou, você pode estipular entre 25% a 50%. Ou seja, se você ganhou R$ 5.000 de dividendos, eu aconselharia você a colocar R$ 2.500 para reinvestir e os outros R$ 2.500 para que você possa usufruir dele. E agora vamos falar um pouquinho sobre os riscos que você corre quando você investe em um fundo imobiliário. Bom, o primeiro risco que eu posso colocar para você é risco de vacância, inadimplência ou desvalorização das cotas. O risco da vacância é quando o gestor ele não consegue alugar o imóvel novamente para uma outra pessoa. A inadimplência é quando alguém deixa de pagar aquele imóvel, e a desvalorização da cota, ou seja, quando você, por exemplo, comprou uma cota por R$ 100 e aí você vê que essa cota hoje está valendo 90. E o segundo ponto, para mim, que é o mais importante, que muitos acabam cometendo o erro, é você não saber lidar com a volatilidade. Apesar dos fundos imobiliários serem um ativo que não tem uma volatilidade tão agressiva como, por exemplo, as ações ou criptomoedas, a partir do momento que você começar a investir, você vai perceber que existe um sobe e desce. Então você precisa ficar esperto com essa situação. E o meu conselho pessoal para você é o seguinte: não se preocupe a curto prazo, porque a curto prazo, como eu sempre falo aqui no canal, tudo pode acontecer. Mas a longo prazo, se você escolher bons ativos, você vai perceber que você vai ganhar dinheiro e não perder o dinheiro, como a grande maioria das pessoas que se preocupam no curto prazo acaba acontecendo. Então, como que eu divido a categoria de fundos imobiliários dentro da minha carteira de investimentos? Bom, lembrando que isso daqui não é nenhuma recomendação, isso daqui é só a forma como eu penso e o conteúdo que eu quero deixar para as minhas filhas. Aliás, o intuito do canal é deixar esse conhecimento que eu tenho para as minhas filhas. Então, tudo que eu falar aqui para você não é uma recomendação, beleza? Bom, cada investidor ele vai ter a sua própria estratégia. É interessante que você se conheça como investidor para que você tome as melhores decisões com o seu dinheiro. No meu caso hoje, com 39 anos, 50% de tudo que eu invisto eu destino para a renda variável dentro da B3, ou seja, eu compro ações ou fundos imobiliários. Desses 50%, eu destino 30% para os fundos imobiliários. Bom, e desses 30% que eu invisto nos fundos imobiliários, eu divido ele em 65% eu destino a fundos de tijolos e 35% em fundos de papéis. Bom, pessoal, eu espero que com essas informações tenha ficado muito claro como você pode gerar uma renda passiva através dos fundos imobiliários. E agora eu queria saber de você o que você achou sobre essas informações. Vai ser muito bacana se você puder deixar um comentário falando sobre o que você achou do vídeo, ou se você ficou com alguma dúvida também, será um prazer continuar essa conversa contigo. Eu vou ficando por aqui e antes de me despedir, eu gostaria que você curtisse o vídeo, curtisse o canal, e todas as quintas-feiras eu estou aqui trazendo vídeos novos. Então bate no sininho aí para você se inscrever, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse papo semanal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até lá!